nós estamos na campanha do Outubro Rosa contra o câncer de mama, vamos falar um pouquinho como o direito previdenciário pode ajudar, o que ele se relaciona com as pessoas que porventura venham a ter o câncer de mama, as mulheres que venham a ter o câncer de mama. É possível que a gente postule, faça o requerimento de um benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, dentro do período de tratamento, em que se demonstra que naquele momento a pessoa está totalmente incapacitada para o trabalho. Para ter direito a esse benefício, além de demonstrar essa incapacidade para o trabalho, que vai ser constatada por perícia médica, é necessário que essa pessoa esteja contribuindo com a Previdência Social, pelo menos demonstrando-se que tenha o seguro previdenciário, ou seja, que não ficou muito tempo sem contribuir com a Previdência e que tenha 12 contribuições mensais. A aposentadoria por invalidez é quando se observa que há uma incapacidade permanente para o trabalho e auxílio-doença é uma incapacidade mas temporária. Em alguns casos, para quem não paga a Previdência Social, é possível também avaliar se essa pessoa possui direito ao benefício assistencial, o BPC, benefício de prestação continuada. Daí essa pessoa não precisa estar pagando Previdência Social, tem que demonstrar a incapacidade por um longo prazo, que entende-se que é pelo menos por um período de 2 anos, mas tem também que comprovar a miserabilidade ou hipossuficiência econômica, que seria, objetivamente falando, quando essa pessoa, a renda dessa pessoa não ultrapassa 1/4 do salário mínimo, ou subjetivamente, ainda que ultrapasse, demonstra-se que pelas condições de vida que a pessoa se encontra, de repente com gastos excessivos, com medicamentos não fornecidos pelo SUS, ainda assim essa pessoa encontra-se em uma situação de miserabilidade. Caso observe-se que a pessoa venha a adquirir uma deficiência, não necessariamente uma incapacidade, mas haja uma sequela que demonstre uma deficiência para o trabalho, para toda a vida, daí é possível também pensarmos no benefício de aposentadoria da pessoa com deficiência, que é realizada, que é, na verdade, deferida na sua modalidade aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição. Daí, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, devemos demonstrar se essa deficiência é de natureza leve, grave e moderada e se a pessoa possui o tempo de contribuição necessário para ter direito a esse benefício. E na puridade, também temos que demonstrar, no caso da mulher, a idade de no mínimo 55 anos e também 15 anos na condição de pessoa com deficiência, além de 180 contribuições mensais para a Previdência Social. Espero que todos tenham gostado um pouco do vídeo, já que estamos nessa campanha, e vamos falar um pouquinho de direito previdenciário, o que o direito previdenciário pode ajudar as pessoas que de repente estejam ou tiveram o câncer de mama. Dr. Gustavo Vitorino, Isso aí. ginecologista e obstetra, né? Exatamente. Hoje nós estamos aqui num bate-papo para falar um assunto muito importante, né? A gente está no mês, Outubro Rosa, nós vamos falar sobre a prevenção do câncer de mama. Então, você poderia falar um pouquinho sobre o câncer de mama, como que ele é diagnosticado, um pouco do histórico dessa doença? O câncer de mama é uma doença, hoje é o câncer mais comum das mulheres, lembrando que a gente conseguiu um controle muito grande de outros tipos de câncer e ele acabou sendo o que chama mais atenção. A idade mais comum de diagnóstico do câncer de mama é por volta dos 55 anos, as pessoas ficam com muito medo antes, mas essa é a idade mais comum. E as coisas que as pessoas precisam ficar mais atentas, além de fazer os exames preventivos, mamografia e tudo, são as alterações que podem aparecer na mama. Tá? Muita gente fica muito preocupada com dor na mama, mas a dor na mama, em geral, ela está mais associada a uma doença benigna na mama. Os achados mais comuns de câncer são a palpação de um nódulo, que anteriormente não tinha, esse nódulo foi relevante, isso pode significar um câncer de mama, alterações no formato da mama, se ela ficar repuxada, ou se de repente crescer de um lado e não crescer do outro, alterações na pele, mudança, como por exemplo aparecer lesões inflamatórias, como se fosse inflamação, ou a pele ficar toda mudada, né? E começar a ter secreção no mamilo. Tá?
secreção espontânea. Muitas mulheres confundem isso também. Se você for lá e espremer a mama, é comum sair um líquido. Mas não é comum a gente estar conversando aqui, por exemplo, e começar a vazar seu peito. Tá? Isso não é comum. Então, todos esses sinais são sinais que são, poderiam estar associados ao câncer de mama. Nem sempre vão ser, claro, mas são sinais que chamam a atenção para que você procure um profissional adequado para tentar fazer o diagnóstico e definir se isso é um câncer ou não. E dentre os o tipo de câncer que tem, é o de maior incidência, o câncer de mama, hoje? Na mulher, sim. Na mulher. Hoje é o câncer que está no primeiro lugar do número da lista dos que aparecem na mulher. E teve uma diminuição? O pessoal está procurando mais tratamento, diagnosticar? Olha, melhorou bastante o diagnóstico, cara. A mamografia avançou muito nisso e outros exames diagnósticos que antigamente não existiam, como a ressonância magnética, que é um exame que ele não é básico para fazer diagnóstico de câncer de mama, mas para algumas situações é importante. As mulheres estão um pouco mais preocupadas, tem campanha do governo, essa campanha Outubro Rosa é muito importante para chamar a atenção para que a mulher se cuide e os cuidados mesmo de acesso ao médico. Tá? Se você imaginar 50, 60 anos atrás, a população brasileira era muito mais rural do que da cidade, então o acesso aos médicos era muito mais difícil. Hoje não, isso facilitou bastante. Então facilita que a gente faça o diagnóstico do câncer. O câncer, em geral, é uma doença das pessoas mais velhas, tá? Muito claro, câncer de qualquer tipo pode aparecer em qualquer idade, mas a idade mais comum é quando a gente já está numa fase mais madura. E hoje a gente vive mais. Então, naturalmente, o índice de câncer também vai aumentar. Existe um controle muito grande com o exame preventivo ginecológico, câncer de colo de útero, que durante muito tempo foi o câncer mais diagnosticado na mulher, hoje reduziu bastante, ainda tem uma incidência alta, mas a gente conseguiu um controle bem adequado. E o de mama, a gente está lutando para tentar conseguir cada vez tratamentos melhores. E a chance de cura, ela tem sido boa? Tu não tem? Sim, hoje, com o diagnóstico mais precoce que a gente consegue fazer, até as cirurgias que antigamente eram muito agressivas foram sendo reduzidas. Tá? O tratamento padrão de um câncer de mama 20, 30 anos atrás era a extirpação, tirar a mama toda. Hoje as cirurgias estão cada vez mais, vamos dizer assim, econômicas. Você não precisa tirar a mama toda mais. Você tira um quadrante ou aquele local que foi afetado. Então isso repercutiu bastante, porque se você consegue diagnosticar antes, você pega um nódulo, por exemplo, uma lesão menor, e você não precisa tirar a mama toda. Você tira só aquele quadrante, e claro, tem que fazer os tratamentos adjuvantes, como às vezes quimioterapia e radioterapia, mas aí você consegue uma chance de cura muito maior. Quanto mais precoce você descobrir o câncer de mama, maior é a chance de cura. Sim. E quando que a mastectomia que se fala, é indicada? Então, a mastectomia é a retirada completa da mama. Isso que eu estava comentando agora, né, que era o tratamento padrão, e hoje não se chama mastectomia, é o nome científico, vamos dizer assim, para retirada da mama toda. Hoje se faz o que a gente chama de quadrantectomia, na maioria dos casos. Você, por exemplo, a gente divide a mama em 4 quadrantes, passando pelo mamilo, né, como se fossem 2 linhas perpendiculares, os 2 quadrantes de cima e os 2 quadrantes de baixo. Você tem um nódulo que é um câncer no quadrante superior aqui lateral. Você vai tirar aquele quadrante da mama. Então, a cirurgia ficou mais econômica. Tá? E a mastectomia indicada, normalmente, nesses quadros mais avançados. Né? Se você demorou para perceber o nódulo e já está num tamanho mais avançado ou teve uma disseminação local maior, às vezes você não consegue preservar a mama, tem que retirar ela inteira. A maioria das pessoas demora ou com essa campanha a maioria hoje em dia já tem descobrido? Então, a gente tem conseguido antecipar o diagnóstico, que é o principal objetivo. Infelizmente, a gente não consegue ainda prevenir o câncer de mama de uma maneira tão eficaz. A campanha fala muito da prevenção, na verdade é uma prevenção para diagnóstico precoce, para a gente descobrir o mais precocemente possível, porque quanto antes você descobrir, melhor vai ser o tratamento, menos agressivo na questão da cirurgia ele vai ser e com maior chance de cura. Dá para descobrir se a pessoa, né, tem chance de desenvolver câncer de mama? A gente considera os fatores de risco, tá? Um dos principais fatores de risco é claro, quando você tem uma história familiar importante. Por exemplo, olha, sua mãe teve um câncer de mama, ou uma irmã teve um câncer de mama. Quanto maior a proximidade de um parente que teve um câncer de mama, maior é a sua chance.
E fica um pouco pior isso quando está dos dois lados da família, por exemplo. A sua irmã teve um câncer de mama e a sua tia, irmã do seu pai, teve um câncer de mama. Aí você tem linhagem genética dos dois lados. Isso é mais relevante do que quando está só de um lado da família. E existem os outros fatores. Claro, quem já teve um câncer de mama tem risco de ter um câncer na outra mama. Essa pessoa tem que ficar mais atenta. Fora isso, os hábitos que a gente tem. Então, o hábito de fumar é muito ruim, que aumenta o nosso câncer, o risco de câncer de mama, não só para a mulher, mas para o homem, todos os cânceres, na mama também. Bebida alcoólica em excesso é um outro fator de risco relevante. Pessoas que têm uma dieta muito ruim, com muita gordura insaturada, tem a questão do site cardíaco, então isso também pode ser um fator que aumenta a chance de câncer de mama. Pessoas que são muito obesas, né, pela produção hormonal diferente, então isso aumenta o risco de câncer de mama. Pessoas que menstruaram muito cedo, então aquelas meninas que menstruaram antes de 10 anos de idade, se considerado fator de risco. Pessoas que menopausaram muito tarde, quando a menopausa passa dos 54, 55 anos. E pessoas que não engravidaram, na verdade. Tá? Não que isso seja um fator de risco maior, mas o fato de engravidar e você amamentar, principalmente, é um fator que dá, de alguma maneira, uma proteção. E aí a pessoa que não teve filhos não amamentou, acaba não tendo essa certa proteção. Então, se você ficar um pouquinho antenado de ter hábitos saudáveis, tudo isso que a gente estava comentando aqui, e fizer os exames periódicos que você deve fazer, em geral, a gente tem uma certa segurança para falar assim, olha, estou me cuidando e reduzindo o máximo que eu posso o risco de câncer de mama. Com o avanço da medicina, não sei, até uma curiosidade minha, existe, por exemplo, algum exame que detecta, não sei, esse mapeamento de DNA, que eles falam que detecta a possibilidade de ter o câncer? Existe sim, mas ele não é indicado para todo mundo, tá? Isso é um erro, assim, olha, então eu vou lá para fazer. O exemplo mais marcante que a gente tem recente foi o da Angelina Jolie, que ela tinha a mãe dela que tinha tido um câncer de mama e a avó, a mãe da mãe dela que tinha tido um câncer de mama. Aí tinha uma linhagem genética direta, né, de 2 gerações, e ela teria um risco de câncer de mama calculado alto. E aí, nesses casos, quando você tem uma linhagem genética tão importante, deve ser feita avaliação com um geneticista ou com um mastologista específico para avaliar se está indicado fazer essa pesquisa genética. Ele fez a pesquisa genética, veio positivo, existe todo um cálculo para te falar, você tem tantos por cento de ter um risco de câncer de mama. Então não foi precipitado no caso dela? Dela não. O que a gente discute muito hoje, cara, é assim, o que fazer com o resultado de exame? Porque, por exemplo, imagine no caso dela, teve a mãe e a avó com câncer de mama. Vou propor fazer um teste genético. Bom, tendo teste genético, a indicação é tirar as 2 mamas. Mas aí vem a pergunta antes de fazer o teste. Se você souber que tem um risco de 75% de ter um câncer de mama, você vai tirar suas mamas? Porque se a resposta for negativa, eu falo, não, eu tenho 25% de chance de não ter, eu não quero me submeter a uma cirurgia agressiva como essa antes de eu ter um câncer de mama, nem faça o exame. Porque aí não tem porquê. Que foi o que aconteceu com ela. Ela fez o exame, tinha um risco calculado acima de 80% de ter um câncer, e ela optou por retirar as 2 mamas. E retirou, não tinha um câncer, ela estava saudável, retirou as 2 mamas, já fez prótese, já recompôs as mamas, e aí ela conseguiu reduzir o risco genético dela de 80% ou mais para 3%, você vê. E ela não reduziu para 0, porque ainda tem um tecido ali do mamilo, no tecido da pele, que fica algum resíduo, então nunca vai haver um risco 0 de câncer de mama. Então, o exame genético, como eu falei, não deve ser feito em todo mundo. Falei, não, vamos fazer em todo mundo. Hoje não é nesse nível. Você tem indicações específicas, quando tem essa relevância importante de família, como a gente está comentando aqui, de fazer o teste genético. Senão todo mundo vai querer sair fazendo o teste e vai ficar meio perdido esse teste. E tem algum exame que a gente pode fazer? Tem um autoexame também, né? Tem um autoexame. O autoexame, o objetivo nosso, cara, nunca é fazer você descobrir um câncer em você. Na verdade, o que a gente quer é que a mulher se conheça, tá? E como eu falei, não existe um exame que é totalmente preventivo para câncer de mama. Então, quando você faz, por exemplo, a mamografia, que é o exame mais feito, deve ser feito regularmente a partir dos 40 anos de idade, a não ser que tenha algum outro fator de risco, ele é como se fosse uma foto daquele momento. Então, se você vem numa consulta, fez uma mamografia hoje, se daqui 2 meses aparecer um nódulo, alguma coisa, se você for seguir a rotina de 1 ano, você só vai esperar 10 meses para ver esse nódulo.
Então, o autoexame ele funciona para quê? Para que a mulher se conheça. Tá? Muitas mulheres se assustam porque vão palpar você e falam, nossa, está cheio de caroço, estou cheio de câncer. E não é bem assim. O tecido glandular da mama ele é muito específico e tem essa característica de meio empelotamento, encaroçamento. Então, se você se habitua a fazer mensalmente essa questão de se palpar para conhecer como é sua mama, quando aparecer alguma coisa, vai te chamar a atenção para que você venha buscar ou passe uma consulta para fazer exame específico e ver se isso realmente tem relevância para um câncer. Então, o principal objetivo do autoexame é esse. É a mulher conhecer a própria mama e perceber essa diferença que a gente comentou no começo, ímãs de pele, retração, mamilo que fica diferente, para que procure o médico. Exames específicos pode ser desde o mais simples, o ultrassom. Em geral, o ultrassom é feito nas idades mais novas, então antes dos 35 anos, em geral, a mamografia ela acaba não tendo uma qualidade tão boa de resolução, então, em geral, você pode detectar várias lesões com ultrassom. A partir dos 40 é marcadamente a mamografia, que é o mais importante, e eventualmente pode ser que tenha que fazer o ultrassom junto, e a ressonância magnética, que eu tinha comentado também, que para alguns casos vai ser importante. Fora isso, quando você tem uma suspeita, um nódulo, uma lesão que precisa de investigação, aí vai para os exames específicos, biópsia, retirada da lesão, e aí para você conseguir fazer o diagnóstico. Mas, assim, de uma maneira sucinta, são esses os mais importantes. E o doutor quer deixar algum recado a respeito do assunto? O recado é para a gente aproveitar esse período agora, que é o Outubro Rosa, que já virou uma tradição aqui no Brasil, e não só aqui no Brasil, para que as mulheres se alertem para que façam esse cuidado principal com a mão. Mas lembre que não é só em outubro que a gente tem que fazer o cuidado. O outubro é para a gente chamar a atenção, pelo menos periodicamente, mas a mulher deve se cuidar todos os anos, todos os meses do ano. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer.